A gente fala agora então das novidades no Twitter. O Mota antecipou pra gente, a gente vai entrar nesse assunto agora. O bilionário Elon Musk, novo dono do Twitter, respondeu ao nosso comentarista Roberto Mota em relação aos casos de censura na plataforma. Por meio de uma postagem na própria rede social, Mota pediu que o empresário separasse alguns minutos para conferir a situação atual do Brasil. Aspas. Senhor Elon Musk, por favor, reserve 10 minutos para se familiarizar com a situação no Brasil e a forma como a liberdade de expressão foi restringida com a, espero, ajuda inadvertida ou talvez dissimulada das políticas e ações locais do Twitter. Fecho aspas. Na resposta, Musk afirmou que esse é um tema que ele está para analisar. Aspas. Está na minha lista para revisar. Quão urgente é isso? Assinalou o magnata nos comentários da postagem. E aí, Mota, mais um, hein? O Paulo semana passada, agora você, tá todo mundo trocando ideia com o Elon Musk no Twitter. É animadora essa previsão dele de mudanças ou de possivelmente uma revisão, ao menos nas políticas da plataforma, Mota? Olha, eu ganhei o dia, ganhei o mês, eu só não vou dizer que ganhei o ano, porque tem umas coisas mais importantes que a gente tem que resolver aqui. Eu fiquei muito surpreso, ele respondeu o meu Twitter em menos de 10 minutos. Eu nem esperava que ele fosse responder. Me avisaram, olha, o Elon te respondeu. E aí eu agradeci e disse, olha, eu acho que a situação é crítica, gostaria de conversar com você. Na verdade, eu acho que conversando era mais fácil. Eu disse para ele que ele é uma figura importante na luta pela liberdade de expressão e agradeci a resposta. E pedi para ele, disse para ele que eu ia fazer um resumo rápido, né, do que está acontecendo aqui no Brasil, porque para mim tem duas questões que envolvem o Twitter, que são de naturezas separadas. Uma é quando o Twitter recebe uma ordem judicial, que tem que ser cumprida, mas pode ser questionada. A outra são coisas que não tem nada a ver com ordem judicial, são decisões do próprio Twitter, né? E aí, olha que notícia boa, eu passei para ele 2 casos. Um caso foi o da Revista Oeste. O link da Revista Oeste, quando você tentava acessar o Twitter, estava colocando uma mensagem dizendo que era um link inseguro. A Revista Oeste, né, uma revista dirigida por alguns dos mais brilhantes jornalistas do Brasil de hoje. E o outro foi a conta do nosso colega comentarista Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça, no banner, né, que é aquela figura que tem logo no profile. O Marcelo colocou a capa de 2 livros, dos quais ele é coautor. Uma capa tinha uma fotografia de uma bomba atômica, outra tinha na capa tinha uma pintura de Michelangelo. E a conta do Marcelo foi bloqueada porque aquilo foi considerado um material de extrema violência ou pornografia. Bloquearam a conta dele. E aí eu mandei esses 2 casos para o Elon. O do Marcelo já está resolvido. Não passou nem 4 horas, problema resolvido. Eu agora estou verificando se o da Revista Oeste foi resolvido. Eu acho que nós vamos ver uma grande mudança, sim, na gestão Elon Musk, mas repito, a gente tem que lembrar que tem 2 situações diferentes, porque quando essa conversa começou, entrou todo o Twitter brasileiro no meio, veio um monte de gente esquerdista xingando, agredindo, e aí falando de um monte de coisas. Eu acho que o que a gente tem que tratar com o Twitter é ações sobre as quais o Twitter tem controle. Tem aquelas que ele está respondendo a uma ação judicial, que, na minha opinião, o Twitter tem instrumentos para dizer, olha, essa ação, o meu advogado vai contestar porque ela viola a liberdade de expressão, viola a Constituição, nem que seja para tomar ou não, mas documentar aquilo. Agora, tem coisas que vêm de ação das próprias pessoas do Twitter aqui. E isso, segundo eu estou entendendo a posição do Elon, vai mudar. Coronel, 1 minuto e meio. Esse debate aqui nos Estados Unidos, ele já vem de algum tempo, e é importante, como o Mota falou, que nós separemos o que é a gestão com um viés político das plataformas. Esse debate aqui está sendo tratado já há bastante tempo, porque o próprio Twitter, ele cassou a conta do presidente Trump enquanto ele estava no seu mandato. Então, e quando cassou essa conta, e obviamente foi observado que ele cassou a conta de vários conservadores também, esse debate foi muito grande, e agora recentemente, quando o Elon Musk compra o Twitter, ele fecha essa negociação que já se arrastava por vários meses,
ele vai a um programa, e esse programa muito assistido aqui nos Estados Unidos, e o apresentador do programa pergunta para a gerente que ele levou para esse programa o porquê que havia sido tomada aquela decisão de caçar a conta do presidente dos Estados Unidos. E ela admitiu que foi um erro. E o Elon a demitiu ao vivo, no meio do programa. Ele virou para ela e falou, "You are fired", e depois ele respondeu que grandes responsabilidades ou grandes erros, eles acarretam grandes consequências. Então, esse momento que nós vivemos é um momento muito delicado aqui também nos Estados Unidos. Nesse assunto, estamos discutindo esses algoritmos que foram concebidos para o uso comercial e que depois foram migrando para atividade político-partidária. E agora, no Brasil, nós temos a inovação de um ministro da Suprema Corte que a ele foi delegado o poder de polícia para imediatamente caçar contas sem direito de resposta, sem apresentar nenhuma argumentação, simplesmente determinando, e muitas vezes o próprio funcionário do Twitter não tem nem tempo de avisar o usuário que a conta dele será caçada e nem qual a razão. Então, esse estado de exceção no Brasil, meus parabéns ao meu amigo Mota, que conseguiu esse contato. Tomara que isso reverta de alguma forma a chamar a atenção do mundo para o que está acontecendo no nosso país. Você, Paulo, 1 minuto e meio. Não, eu queria dar os parabéns ao meu grande amigo e companheiro Roberto Mota por ter, desculpa por chamar de companheiro, que agora que o Lula voltou a palavra tem uma acepção negativa, mas no sentido antigo da palavra companheiro, por ter conseguido chamar de novo também a atenção do Elon Musk. Eu estou, inclusive, tentando uma reunião presencial com ele aqui nos Estados Unidos, vou continuar aqui tentando via amigos em comum, para denunciar isso que está acontecendo no Brasil. O Elon Musk comprou o Twitter a um preço que a empresa não valia, justamente para fazer da rede um ponto focal da liberdade de expressão. E no momento em que o Brasil mais precisa, o Twitter tem agido para suprimir a liberdade de expressão além do que as cortes determinam. Porque, vejam, o STF não consegue bloquear, por ordem judicial, a conta de todo mundo. É impossível. Então ele pode pegar os maiores, pode bloquear a Zambed, pode bloquear a mim, pode bloquear o fulano, o Beltrano, mas não consegue bloquear a conta de todos. A conta de todos é impossível, das tias do Zap, das tias do Twitter. E para isso, o Twitter permitir a liberdade de expressão pelo lado dele é muito importante. O Instagram, vocês vejam, Instagram, Facebook, que fazem parte da Meta, ele tem uma política muito, muito estrita, muito mais restrita até do que muitas vezes do próprio Twitter. O YouTube, na qual aqui nós estamos na Jovem Pan falando, nós já tivemos que evitar assuntos em pauta aqui, porque violavam a política do YouTube de questionar os resultados eleitorais. Então, além da censura do STF, nós temos a censura das Big Tech. Tomara que o Elon Musk faça os empregados do Twitter no Brasil cumprirem o propósito da empresa, que é o propósito a qual ele se dispôs, que é o de ser uma rede que permita a liberdade de expressão. Tomara, e vamos continuar, Mota, todos nós, brigando nessa direção. Você, Fernão, também 1 minuto e meio. É por aí, eu torço também pro Elon Musk mudar a natureza do Twitter, né? Todas essas redes têm uma característica de nascimento e o Twitter tem aquela de mensagens curtas e tal. Eu espero que ele transforme isso numa plataforma mais completa, porque se a intenção dele é de ser um repositório dos fugitivos da censura planetária que está se instalando por aí, ele precisa de recursos mais amplos e mais variados. No mais, pelo menos né? Um que se rebela e reflete um pouco do que é a história dos Estados Unidos para a humanidade, né? Do que é esse momento de corte em que você instala a democracia com base nos direitos dos indivíduos contra o monstro estatal recheado de Alexandres de Moraes pelo mundo afora. Ele é uma voz solitária
hoje, até dentro dos Estados Unidos, que ecoa essa boa mensagem.